O Rodrigo Fragoso gravou um vídeo muito interessante, que eu tava para trazer aqui já uma matéria do Globo Esporte que eu vou ler aqui, mas acaba que o vídeo dele encaixa muito bem. Vamos ver primeiro aqui, ó, porque ó, ele fez uma análise aí da ausência do Alisson, a questão de perder financeiramente e 3 possíveis opções que seriam melhores, porque a Leila fala que não tem, né? Se não fosse o Barueri, onde jogaria? E aí o Fragoso trouxe algumas opções bem legais e deu números, né? Os números que na real importam nessa questão. Vamos dar uma olhada aí. Palmeiras está perdendo dinheiro e ambiente de pressão quando escolhe a Arena Barueri para jogar no momento em que o Allianz Parque não está disponível. Se liga nas 3 alternativas que eu consegui apurar e que valeriam mais financeiramente e também esportivamente. O Canindé, o Estádio 1º de Maio e também o Bruno José Daniel. Mas por que eles? Pelo fato de que a média de público do Palmeiras na Arena Barueri em 2024 seria atendida ou quase inteiramente atendida nesses estádios e não envolve viagem. A média de público do Palmeiras na Arena em 2024 é de 15.094 pessoas. Isso porque tem um jogo fora da curva aí. Recorde contra o Corinthians, 29.647 torcedores. Para ser justo e tirar esse número completamente fora da curva da conta, eu vou tirar também o pior público da conta, contra o Ituano, cerca de 8.000 pessoas. E aí, a média de torcedores é de 13.412. O Canindé hoje pode receber 15.000 pessoas. O 1º de Maio pode receber 13.000 torcedores. O Bruno José Daniel pode receber 11.400 torcedores. Ou seja, enquanto a Arena Barueri fica com metade dela vazia na maior parte dos jogos, esses estádios estariam lotados, gerando pressão contra o adversário e ânimo para o time da casa. Tá aí o Palmeiras ganhando esportivamente. Mas e financeiramente? Para jogar na Arena Barueri, o Palmeiras não paga aluguel, mas em custos operacionais, 2 jogos de exemplo. Contra o Corinthians no Campeonato Paulista e contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, cerca de R$315 mil em despesas operacionais. No Canindé, eu apurei que a Lusa costuma cobrar cerca de R$80 mil de aluguel. E para entender os custos operacionais, eu peguei Portuguesa e Palmeiras desse ano no Paulistão para 11.652 torcedores. A Lusa teve um custo de R$72 mil. Com aluguel e custo operacional, o Palmeiras gastaria cerca de R$150 mil. Isso é menos da metade do valor gasto para jogar em Barueri. Bora para o 1º de Maio. Como referência, o Água Santa alugou o estádio para enfrentar o Santos no Campeonato Paulista, esperava a casa cheia. Aluguel cobrado, R$25 mil. Custo operacional, R$70 mil. Ao todo, cerca de R$95 mil. 3 vezes menos do que o Palmeiras gasta para jogar em Barueri. E o Bruno José Daniel? Nesse ano teve Santo André e Palmeiras por lá. 10.659 torcedores marcaram presença. E o custo operacional da partida foi de R$63 mil. Quanto ao aluguel do local, vem a curiosidade. O Palmeiras já aluga para jogos da base do feminino. Uma referência, Corinthians e Palmeiras pelo Sub-20 nesse ano, o aluguel foi de R$6.500. Ao todo, cerca de R$70 mil. A gente está falando de algo em torno de 4 a 5 vezes mais barato do que jogar em Barueri. Mesmo sem pagar aluguel, o Palmeiras perde dinheiro e também ambiente de pressão ao abrir um estádio para 30 mil pessoas quando o público não passa da metade. A real mesmo é que não compensa jogar na Arena Barueri, nem esportivamente, nem financeiramente. O Palmeiras está perdendo dinheiro e... Muito legal, cara. Levantamento importante aí do Fragoso, cara. E assim, né, até uma coisa que o pessoal fala, pô, muito pouca gente, né, a pessoa tenta culpar a torcida, muita gente fala da torcida. Enquanto eu trabalhar aqui, falando com comunicação do futebol, trazendo uma visão de torcedor, eu jamais vou culpar a torcida. Jamais, porque é inteiramente culpa da diretoria. Essa questão do estádio, né, lota ou não lota a Barueri, isso... Quando não lota o estádio por causa dos preços abusivos também, eu nunca vou culpar a torcida. Eu já fiz vídeo aqui, muita gente falando, não, porque é até tranquilo ir, já vi muita gente falando ao contrário, mas a gente sabe que é totalmente diferente de ir para o Allianz Parque do que ir para Barueri, ou até para os outros estados aí que ficam na capital. Enfim, o levantamento tá aí, é aquele lance, né, contra fatos, não argumentos, contra números, então, meu Deus do céu, né, a gente viu números aí, e isso é muito importante. Eu nunca vou culpar a torcida. Deu 3 mil amanhã, não vou culpar a torcida, eu vou culpar sempre a diretoria, porque uma coisa, você vê muito torcedor de outro time falando, nossa, se fosse o Corinthians, se fosse o São Paulo, se fosse não sei quem em Barueri, lotava. Beleza, um jogo ou outro, o Palmeiras também lotava até esse tempo atrás, um jogo ou outro de vez em quando lá, né, Palmeiras tem uma Copa do Brasil, né, que lotou lá, tem muitas questões, aquela época também que tava reformando ali, né, para o Palestra Itália pro Allianz Parque. Jogos esporádicos, vai lotar. Agora, você fazer a torcida sempre, nenhum.
Eu falo tranquilamente, nenhum dos times da capitais, se jogasse tantas vezes em Barueri, ia lotar. Não ia, tá? Isso é uma... A gente nunca vai ter a prova dos 9, né? Mas é a percepção que eu tenho, porque realmente é bem embaçado. E aqui o Globo Esporte fez até uma matéria, ó. O Palmeiras pode exigir jogos no Allianz Parque? Crítica de Abel reacende polêmica sobre contrato. E aí eles trouxeram aqui, ó. Apesar das críticas recorrentes de Abel Ferreira e até mesmo da presidente Leila Pereira, o Palmeiras explica que o contrato de concessão dá esse direito de escolha à W Torre, é a empresa que decide o calendário, o que será a prioridade e quando o clube poderá utilizar o próprio estádio. O Palmeiras não pode exigir a manutenção de jogos no Allianz Parque ou mesmo embargar a realização de shows marcados, por exemplo. Diante disso, segue adotando as mesmas ações que pode, conversar, negociar e buscar soluções junto à empresa para evitar mudanças a Barueri quando o cronograma permite. Aí, ó, há um acordo verbal, porém, para não pegar semifinais e finais de Paulista, Copa do Brasil e a partir das oitavas de final e fase de mata-mata da Libertadores. As datas são bloqueadas por aproximação. Aliás, tem até uma resenha aí, né, daquela 2019 que a gente é eliminado pro Grêmio no Pacaembu. A gente fala, o Palmeiras não jogou no Allianz por causa do show do Sandy Júnior. Não é verdade, o show do Sandy Júnior tinha um intervalo. Eu não lembro se foi um final de semana antes ou era o final depois. Dava tranquilamente para montar, para deixar pronto pro jogo. Segundo algum pessoal lá de dentro falou, foi coisa do Felipão. Felipão quis ir lá para Pacaembu e tal. Isso foi uma informação que eu tive de gente lá de dentro. Então, você vê que tem essas questões aí. Agora, a gente sabe, né, sobre a assinatura do contrato. Não sei se isso foi muito bem pensado, assinar isso na época, mas talvez se não assinasse não teria, não sei, cara. Eu também não vou querer aqui criticar a parada, porque assim, um negócio de negociação desse tamanho é muito complicado, né? E aí tem a disputa que eles levantaram do tribunal, e por exemplo, né? Aqui, ó, qual o percentual que o Verdão tem direito nas receitas? Porque isso aí tem o lance dos shows, né? As receitas do Palmeiras pela locação da arena para eventos, além da exploração de áreas como lojas, lanchonetes e estacionamentos, são até 5 anos de abertura, 20%, de 5 até 10 anos, que é agora, né? 25%, de 10 até 15, 30%. De 15 a 20, 35, de 20 a 25, 40 e de 25 a 30, 45. Já nas receitas pela alocação de cadeiras, camarotes, além do name rights com alias, são até 5 anos 5%, de 5 a 10 atual 10%, depois 15, 20, 25 e 30. Enfim, o Palmeiras tem direito, né, a uma grana, ou seja, a gente perde os jogos e tal, mas ainda teria o retorno da grana, mas o WTO não tá passando, aí é foda também, né? A única parte boa desse acordo a gente não tá tendo benefício que não tá recebendo. Mas, enfim, legal demais, né? Parabéns ao Fragoso pelo levantamento. A gente viu que tem sim outras opções, a gente viu sim que tem outras possibilidades que o Palmeiras inclusive usa, né? Para base aí, para feminino e tudo mais. Então, né, é questão da boa vontade, é questão do por isso que eu tô falando. Se amanhã ou depois colocam um jogo no Canindé e não lota, aí eu falo pra você, aí, pô, a torcida, né? Mas eu duvido muito que se o Palmeiras jogar um jogo no Canindé hoje, que não lote. Eu duvido, mas eu duvido tranquilamente. Vai lotar. Não tem como, vai lotar. Eu, por exemplo, saindo do interior, eu pego o busão aqui na rodoviária de Araras, ela cai ali na rodoviária do Tietê, é na frente da parada, tá ligado? Então, assim, até para quem é do interior seria mais fácil, né? E Barueri a gente sabe como é complicado, mas enfim, cara, é uma discussão longa e eu espero, cara, que esse vídeo aí do Fragoso chegue na galera e fale, olha, agora a torcida sabe que tem sim outra opção, vamos se movimentar. Beleza? Deixa seu like e seu comentário, muito importante, se inscreve no canal, tamo junto.